Oi, Nativa, me chamo Andressa e a minha história começa lá em 2014, quando eu tinha apenas 13 anos. Os meus pais trabalhavam, então eu e a minha irmã tínhamos que nos virar. A gente fazia o nosso almoço na parte da manhã e à tarde íamos para a escola. Nessa época, eu já tinha as minhas paqueras. E um dia, um menino que estudava em outra sala veio conversar comigo sobre um amigo dele que estava interessado em mim. O nome dele era Kleber, mais velho do que eu. Ele tinha 20 anos e não estudava na escola, mas sempre estava lá na porta na hora da saída, com a moto dele. Naquele momento eu não fiquei interessada e nem quis conhecê-lo. Os dias foram passando, eu fiquei com outros garotos, tive algumas paixonites, até que de repente eu lembrei do Kleber e pensei, bem que eu poderia dar uma chance. E dessa vez fui eu quem pediu para ficar com ele. No mesmo dia o amigo dele deu o recado e nos encontramos no final da aula. Ficamos juntos e foi maravilhoso. Em pouco tempo comecei a gostar do Kleber. E ficávamos juntos todos os dias no final da aula. Poxa, Andressa, a gente se vê tão pouco. Eu sei, eu também acho. Eu gosto de você e eu também queria que a gente ficasse mais tempo juntos. Já sei. Se você quiser, eu posso te encontrar antes de você ir pra escola. Eu fico lá no ponto de ônibus com você. Você sabe que eu moro bem na frente, né? O ônibus passava 1h e a minha irmã, que sempre me acobertava em tudo, ia comigo mais cedo para que eu e o Kleber pudéssemos ficar juntos. Assim a gente ficava antes e depois da aula. Mas o problema é que os meus pais nunca permitiram o nosso namoro, porque eu era muito nova. Inclusive, uma prima foi fazer fofoca para os meus pais, que, lógico, me proibiram de continuar com ele. Mas mesmo assim, nós continuávamos o nosso relacionamento às escondidas. O Kleber me ligava todas as noites. Era um verdadeiro príncipe. E percebendo que eu já estava completamente apaixonada, ele me fez uma proposta. Amor, você não acha que já tá na hora da gente ter um relacionamento assim, mais íntimo? Mais íntimo? Como assim? É que eu tenho tanta vontade de ficar com você. Eu te quero tanto, Andressa. Eu acho que eu tô entendendo. A gente pode tentar, Kleber. Afinal, nós já estamos juntos há tanto tempo e eu sou tão apaixonada por você. Eu não tinha razões para negar, pelo menos achava que não. E o Kleber pediu para vir até a minha casa, na ausência dos meus pais. Então, amor, eles vão sair para trabalhar umas 4h30 da manhã. E às 4h40 em ponto, o Kleber estava lá, batendo na minha janela. E eu não acreditei. Ai, meu Deus, eu não acredito que você tá aqui. Entra! E ali tivemos a nossa primeira noite. Ou melhor, a nossa primeira madrugada de amor, sem ninguém saber de nada. Com exceção da minha irmã, claro, que sempre me dava aquela força. Dali em diante, o Kleber começou a vir na minha casa 2 vezes por semana. Até que ele já não queria continuar mais escondido dos meus pais e pediu a autorização deles para que nós pudéssemos namorar de verdade. Mas eles negaram mais uma vez. O Kleber ainda insistiu por pelo menos umas 4 vezes, mas de nada adiantou. Até que um dia eu comecei a me sentir enjoada, passei mal e desconfiei que eu podia estar grávida. Imediatamente eu liguei para o Kleber. Ele então comprou um teste de farmácia e me entregou no dia seguinte no ponto de ônibus, onde a gente sempre se encontrava. Assim que eu cheguei em casa, fiz o bendito teste e foi aí que veio a confirmação. Tinha dado positivo. Eu só tinha 13 anos e estava desesperada. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O que os outros vão pensar de mim? Ai, como que eu vou contar pros meus pais?
Os meus pais nem imaginavam que eu ainda estava com o Kleber. E eu fiquei sem chão. Quando contei para ele sobre o resultado do teste, ele ficou todo feliz. Mas claro, preocupado também, porque os meus pais não aceitavam o nosso namoro e iam ficar furiosos. Escondi a minha gravidez por quase 4 meses. Passei muito mal, até que a minha mãe começou a desconfiar. Eu sempre neguei tudo, com medo da reação dela, mas não adiantou. Uma hora a verdade aparece. Até quando eu ia conseguir esconder aquela barriga? E no dia seguinte, pela manhã, ela me levou para fazer o exame. Eu continuei negando até o último minuto, mas não teve jeito. A surpresa veio junto com a decepção. Meu Deus, Andressa, onde foi que eu errei? Ai, a minha menina, grávida! Andressa, você só tem 13 anos, filha! O que foi que você fez da sua vida? Meu Deus! Daquele dia em diante, a nossa vida mudou completamente. Comecei o pré-natal e o Kleber veio pela 5ª vez me pedir em namoro aos meus pais. E dessa vez eles tiveram que aceitar. Finalmente estávamos namorando, com a permissão deles. E eu fiquei muito feliz. No primeiro ultrassom, já fiquei sabendo o sexo do bebê. Eu estava esperando um menino. O Kleber se mudou para morar comigo na casa dos meus pais. E quando os 9 meses de gestação estavam completos, o nosso filho veio ao mundo trazendo alegria para nossas vidas. E então o Kleber e eu nos mudamos para morar na casa que o meu pai nos deu. O Kleber comprou tudo novo: sofá, cama, jogo de cozinha, tudo à vista com o dinheiro que ele guardou enquanto morávamos com os meus pais. Estava tudo muito bom e eu estava muito feliz. Vivemos bem por 3 anos. Aos 16 anos eu consegui um emprego. Só que o Kleber, o meu príncipe, que eu sempre amei, começou a se transformar. Sim, mudou e se transformou num monstro. Ele saía todos os dias, ia tomar cerveja com os amigos, chegava bêbado em casa e a gente começava a brigar. Chegamos a quebrar os copos e pratos da nossa casa durante discussões. Era uma coisa horrível. Pedi para ele ir embora muitas vezes. Foram 4 anos vivendo um inferno ao lado dele. Chegamos até a nos mudar de casa e fomos morar de aluguel, porque a gente não aguentava mais as críticas da família, julgando a gente porque morávamos de graça, às custas dos meus pais. Depois de 1 ano morando de aluguel, engravidei novamente. E foi um baque para mim, porque eu não tinha planos de ter outro filho. Então voltamos a morar na casa que o meu pai havia nos dado. Mas as brigas entre a gente não deixaram de acontecer. Aos poucos eu fui deixando de amar o Kleber. Eu estava desanimada com tudo e só tinha vontade de chorar. É triste de contar. E meu segundo filho nasceu em meio a toda essa confusão. No início desse ano, comecei a trabalhar numa outra empresa e foi lá que eu conheci um lindo rapaz. Eu estava desmotivada com o meu casamento e comecei a trocar olhares com ele. Era uma sensação tão boa. Fazia tempo que eu não me sentia assim. Foi então que eu passei o meu WhatsApp para ele num pedacinho de papel e começamos a conversar. A nossa conversa durou 1 mês. Ele me contou que era casado, tinha 2 filhos também, mas que não era feliz. Tivemos algumas conversas mais quentes e, enquanto isso, o meu casamento continuava de mal a pior. O Kleber, por sua vez, começou a desconfiar do meu contato com esse rapaz do WhatsApp e fez que eu acabei pedindo demissão do meu trabalho. Mas enfim, o fato
é que eu já tentei me separar do Kleber muitas vezes. Não estou contente com meu casamento. E como os meus pais temiam, eu acho que me casei jovem demais. E estraguei toda a minha adolescência. Na verdade, meus pais estavam certos. O que eu mais queria nessa vida era poder voltar atrás e curtir um pouco a minha juventude. Afinal, eu só tenho 20 anos. Acho que ainda tenho tanto tempo pela frente, mas ao mesmo tempo tenho medo de pedir a separação. O Kleber não tem família na minha cidade. Tenho medo que ele faça algo contra mim ou até mesmo que ele vá embora e que meus filhos sofram com a ausência do pai. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de coragem. Além do mais, não consigo esquecer daquele rapaz que conheci na empresa. Sei que ele também não é o homem ideal para eu me envolver. Mas o mais importante de tudo é que eu já não aguento viver nesse casamento infeliz. Aconteceu comigo.